Olá, essa é a gravação da 13ª aula sobre educação financeira e mordomia cristã. Repito que o ideal seria que nós pudéssemos ter dado esse curso presencial, mas devido à agenda, nem todo mundo vai, horário, etc., dias, a gente resolveu fazer online. E aí você assiste no conforto da sua casa, no horário que você bem entender, contanto que você absorva aquilo que nós estamos querendo passar para você. Hoje, esse vídeo, a gente vai falar sobre pobreza. Pobreza e prosperidade ou mordomia? É uma pergunta. Pobreza, prosperidade ou mordomia? Então, muitos cristãos, eles adotam um dos dois extremos. Pobreza é um extremo e prosperidade é outro extremo. Então, a pessoa vai optar por um ou por outro. Alguns acreditam, que a piedade pode ocorrer somente no ambiente de pobreza. Mas não podemos esquecer que o dinheiro pode tanto ser usado para o bem como para o mal. Então, várias pessoas tementes a Deus na Bíblia, elas estavam entre as pessoas mais ricas de seus dias. Qual era o problema? A riqueza em si não vai fazer com que você não seja temente a Deus. Isso é você que vai decidir. Então, várias pessoas tementes a Deus, ricas, mas que temiam a Deus. Então, no Velho Testamento, o Senhor, ele estendeu a recompensa de abundância para os obedientes, enquanto que também estendeu a ameaça de pobreza como consequência da desobediência. Em Deuteronômio capítulo 30, verso 15 e 16, o Senhor falou assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, esse era o mandamento, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos. Então viverás, te multiplicarás na terra, a qual passas para possuí-la, que era a terra de Canaã. Então podemos orar por prosperidade quando nosso relacionamento com o Senhor é verdadeiro. E temos uma noção adequada do que é ter posses. Terceira carta de João, no capítulo 2, vai dizer que, amado, acima de tudo, João escrevendo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, a Bíblia não diz que uma pessoa que leva Deus a sério precisa viver em pobreza. Uma pessoa que leva Deus a sério pode ter recursos materiais, pode ter bens. Isso é um extremo pensar dessa maneira. Outro extremo é a crença de que todos os cristãos que realmente têm fé sempre prosperarão. Isso é outro extremo e não é verdade. Esse extremo também está errado. José, que governou o Egito, é um clássico exemplo de uma pessoa fiel, que experimentou a prosperidade na casa do seu pai e a pobreza quando foi vendido como escravo. Então, José nasceu em uma família próspera, depois foi lançado em um buraco e vendido por seus irmãos para ser escravo. Como escravo, Potifar, o seu dono, o promoveu a mordomo de sua casa. Depois ele tomou a decisão justa de não cometer adultério com a esposa de seu dono. No entanto, por causa disso, não ceder à tentação da esposa de Potifar, ele foi lançado numa prisão por causa de uma calúnia. Então, no tempo de Deus, ele foi realmente elevado à posição de governador do Egito. Então, a orientação para a prosperidade se encontra em Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido.
Então não há garantia absoluta de que a pessoa piedosa experimentará sempre a prosperidade financeira. Isso não existe, é utópico. Há 4 razões pelas quais a pessoa que leva Deus a sério pode não prosperar. Não prosperar, apesar de levar Deus a sério. Primeira, violação de um princípio bíblico. Você pode estar contribuindo generosamente, mas está agindo desonestamente. Você pode ser honesto, mas não está cumprindo com a sua responsabilidade no trabalho. Você pode ser até um empregado fiel, mas está afundado em dívidas. Você pode estar completamente livre de dívidas, mas não está ofertando. Segundo, motivo pelo qual você, mesmo levando Deus a sério, você não pode prosperar. Edificando-se é um caráter santo. Romanos 5, 3 e 4. Sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. Então, muitas pessoas na Bíblia que levavam Deus a sério viviam uma vida justa. No entanto, perderam as suas posses. Davi, Jó, o apóstolo Paulo é um exemplo disso. Deus, às vezes, ele molda o nosso caráter ao permitir circunstâncias difíceis entrar em nossas vidas. O exemplo de desenvolvimento de caráter das pessoas, antes de o Senhor prosperá-las, está em Deuteronômio 8, 16 ao 18. O Senhor vai dizer, no deserto te sustentei com maná. Teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar. E afinal te fazer bem, ou seja, você aprender. Não digas, pois, no seu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes de falar essa bobagem, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. Então os filhos de Israel tinham de ser humilhados antes que pudesse administrar riquezas. Em sua infinita sabedoria, Deus sabe exatamente quanto pode nos confiar bens em qualquer época da sua soberana vontade, para que o nosso relacionamento com Ele não seja prejudicado. Terceiro, dependemos dEle e Ele nos disciplina. Como uma criança depende do seu pai, somos completamente dependentes do Senhor como provedor. Mas quando estamos experimentando a prosperidade financeira, não reconhecemos essa dependência. A gente acha que é o nosso braço, é a nossa inteligência. Então, porém, quando nossas posses são poucas ou nenhuma, fica mais fácil reconhecer a nossa necessidade da dependência de Deus. Então, nos apegamos ao Pai Celestial. Por isso que às vezes Deus tira o que nós temos. Porque Ele é Pai e quer nos ensinar. Você não depende da sua riqueza, você depende de mim, Deus está dizendo. Entretanto, Hebreus 12, 6 e 10, está escrito, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, se tivermos pecado em nossa vida, uma atitude errada em relação ao dinheiro, o Senhor pode nos disciplinar ou permitir dificuldades financeiras para nos encorajar a abandonar nossos pecados. Quarto, o mistério da soberania de Deus. Lá em Hebreus 11, nós encontramos o panteão da fé, um conjunto de pessoas que nos ensina o que é ter fé. Uma lista de pessoas que triunfaram milagrosamente, exercitando a sua fé em Deus.
Mas no versículo 36, lá de Hebreus 11, o escritor direciona a nossa atenção para pessoas piedosas que ganharam a aprovação de Deus. E, no entanto, experimentaram pobreza. É Deus quem escolhe quanto cada pessoa vai possuir. E, às vezes, nós simplesmente não podemos entender ou explicar a decisão de Deus em fazer isso. Então, a Bíblia não ensina a necessidade da pobreza nem a prosperidade absoluta. O que a Bíblia ensina é a responsabilidade de, tanto sendo pobre ou sendo rico, sermos mordomos fiéis. Então, o Senhor ele avalia as riquezas verdadeiras baseadas em seu sistema de valores espirituais, que é declarado claramente em Apocalipse. Então, o pobre que é piedoso, ele é rico aos olhos de Deus. Apocalipse 2:9, o Senhor diz: conheça a tua tribulação. Conheça a tua tribulação, conheça a tua pobreza. Apesar da tribulação e da tua pobreza, tu és rico. Então, os que são ricos e, no entanto, não desfrutam de um relacionamento íntimo com Deus, são, na verdade, pobres. Apocalipse 3:17, pois dizes: rico estou e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz. Sim, tu és miserável, tu és pobre, cego e nu. Então a verdadeira prosperidade se estende muito além das posses materiais. A verdadeira prosperidade é medida pelo quanto conhecemos Jesus Cristo e pelo quão intimamente o seguimos. Aqui eu quero fazer uma pergunta que muita gente se faz. Por que é que os ímpios prosperam? Essa pergunta ela perturba muitos crentes. Jeremias 12:1. Vai dizer assim: tu és justo, Senhor, quando apresentam a causa diante de ti. Contudo, Jeremias está perguntando para Deus, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? O salmista também perguntou por que o ímpio prosperava e admitiu até que ficava com inveja dos ímpios, porque eles prosperavam. A Bíblia nos diz que alguns ímpios prosperarão, mas não devemos ficar com inveja deles, porque a vida da terra é curta. Ou seja, o ímpio, quando prospera, a recompensa dele já está ganha, recebida aqui na terra. A sua só na eternidade. Então, o Salmo 37, 1 e 2, o salmista diz: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo eles vão secar, como a relva verde, logo vão murchar. Tá certo? Outro assunto dentro dessa terceira aula que a gente tem que abordar é sobre litígio. Litígio é disputa, é confronto, é embate. Né? Então, o sistema judiciário, ele cria animosidades e quebra de relacionamentos entre as partes envolvidas, por exemplo, numa causa na justiça. Patrão contra empregado, irmão contra irmão, pai contra filho, marido contra mulher e por aí vai. Em vez de tentar o poder judiciário, né, o sistema judiciário, em vez de tentar curar as feridas, apaziguar, o sistema providencia uma solução legal para o caso, mas deixa os problemas de falta de perdão e da ira sem solução. Todavia, a Bíblia enfatiza que o alvo deve ser a reconciliação. Mateus 5, 23 e 24, Jesus disse: se, pois, ao trazeres ao altar tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta.
e vai primeiro reconciliar com teu irmão. Quando os crentes estão em desavença uns com os outros, eles não devem resolver suas disputas na justiça. 1 Coríntios 6, do 1 ao 7, Paulo escrevendo na igreja de Corinto, ele disse: aventura-se alguns de vós, tendo questão contra outro, a submeter a juízo perante os injustos e não perante os santos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado pelos santos, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar até os anjos? Desculpa. Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura irmão, nem ao menos um sábio entre vós, que saiba julgar no meio dos irmãos. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos. O só existir entre vós demanda. Já é completa derrota para vocês. Por que então não sofreis o dano? Bom, em vez de iniciar um processo, vamos, como cristãos, resolver litígios, disputas entre irmãos, como ensina a Bíblia. Mateus 18, do 15 ao 17, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Primeira coisa. Segundo, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Terceira, e se ele não te ouvir, não te atender, dize-o para a igreja, dize para o corpo, dize para a comunidade. Se recusar a ouvir também a igreja, consideram como gentil e publicano. Então, o maior benefício de seguir esse procedimento não é simplesmente alcançar um ajuste adequado da disputa, mas praticar perdão e demonstrar amor quando houver litígio. Ainda cabe falarmos de impostos. Lucas 20, do 22 ao 25, é lícito pagar imposto a César ou não? Perguntaram a Jesus. Mas Jesus, percebendo a malícia da pergunta, ele respondeu: mostra-me um denário, ou seja, uma moeda romana, de quem é a efígie e a inscrição que está nessa moeda. Prontamente responderam: é de César. Então lhes recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nossa cultura racionaliza, evita pagar impostos a qualquer custo. Afinal de contas, o governo desperdiça muito dinheiro pago dos impostos. Mas a Bíblia nos adverte da responsabilidade que temos de pagar os impostos. Romanos 13, 1, 6 e 7 diz: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por Deus constituídas. Por esse motivo, também pagais impostos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pague a todos os que lhe é devido. A quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. Outra coisa que cabe ainda dentro desse estudo, vai ficar um pouco longo o vídeo, mas a gente tem que dar o estudo todo dentro do assunto. É parcialidade. Parcialidade, ser parcial, é o contrário de imparcialidade. Imparcial é você não tomar partido. Tá certo? Tá certo. Parcialidade é você exatamente tomar partido. Lá em Tiago 2, do 1 ao 9, ele ensina, ele diz: meus irmãos, não tenham a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa igreja algum homem com anéis de ouro nos dedos, traje de luxo
e entrar também algum pobre andrajoso e tratar-lhes com deferência, tratar um de um jeito e outro de outro. O que tem os trajes de luxo, não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de pensamentos perversos? Se vós, contudo, observais a lei régia, a regra que tá sendo proposta, a palavra que precisa ser cumprida é a lei régia, segundo as Escrituras. Ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não importa quem seja, com dinheiro ou sem dinheiro, rico ou pobre. Fazeis bem, se você amar o próximo como a você mesmo. Todavia, fazeis acepção de pessoas. Cometeis pecado, sendo arguidos pela lei, como transgressores, quando você faz acepção. Trata um com parcialidade e o outro, vocês desprezam. Então a parcialidade não tem que estar baseada na riqueza de uma pessoa. Pode estar baseada na educação de uma pessoa, sua posição social ou seu status espiritual. Precisamos pedir ao Senhor que incuta em nosso pensamento o hábito de considerar cada pessoa conscientemente, a despeito de sua posição na vida, mais importante que nós mesmos. Então, todas as pessoas. Então, uma maneira prática de vencer a parcialidade, ou seja, pender para um em detrimento do outro, né, é observar as habilidades de cada pessoa. Então, todas as pessoas podem fazer alguma coisa melhor do que eu posso fazer. E eu tenho que reconhecer. Se essa for a minha percepção sincera, eu passarei a apreciar, respeitar todas as pessoas. Deus em Cristo continue abençoando você.